Olá, amigos do canal GeoMasa, como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa para analisarmos a segunda parte da reportagem sobre o terrível conflito que se efetivou em Nagorno-Karabakh. Para tanto, vamos utilizar a Folha de São Paulo desta segunda-feira, 28 de setembro de 2020, em que, em sua edição 33.416, a página A15, nós temos a seguinte reportagem: Armênia e Azerbaijão entram em confronto em região separatista. E como nós havíamos anunciado, o Igor Gielo se pronuncia sobre isto na coluna Guerra no Cáucaso é cadáver insepulto do ocaso soviético. Na edição anterior, nós falamos da política do liquidificador de Joseph Stalin, que governou a União Soviética de 1924 a 1953 e é o grande responsável pela situação que se vive hoje. Há uma guerra em formação na Europa. Não se trata daquilo com que o Ocidente costuma chamar de velho continente. É uma disputa numa empobrecida zona de transição entre o mundo europeu e o asiático, a que ocorre em Nagorno-Karabakh. Embora a maioria dos autores que estudam geografia reputam que os países do Cáucaso, Armênia, Geórgia e Azerbaijão, pertencem ao continente europeu, você encontrará facilmente aqueles que dizem que esses três países fazem parte da Ásia, do Oriente Médio especificamente. Mais do que isso, ela liga simbolicamente um cadáver insepulto da dissolução da União Soviética a uma das relações geopolíticas mais complexas do mundo, entre a Rússia de Vladimir Putin e a Turquia de Recep Tayyip Erdogan. Lembrando que a Rússia apoia a Armênia e a Turquia apoia o Azerbaijão neste confronto. A história de Nagorno-Karabakh remonta ao começo do século XX, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, e foi de 1914 a 1918, viu desorganizada toda a arquitetura mundial baseada em impérios. Isto foi tentado ser corrigido a partir do Tratado de Versalhes de 1919, que redesenhou o mapa dos impérios europeus, mas que acabou gerando injustiça tanto na Europa quanto na Ásia. O russo morreu em 1917, com as duas evoluções que pariram a União Soviética em 1922. E o otomano foi retalhado em 1920. Sob o manto do Império Comunista, as tensões foram relativamente controladas e a colcha territorial mantida. Como dissemos anteriormente, há pelo menos 108 minorias dentro da Rússia que gostariam, é claro, de ter a sua própria nação. Em 1988, inspirados pela abertura dos anos de Mikhail Gorbachev, a chamada Glasnost e a Perestroika, à frente da União Soviética, o que ele comandou-a de março de 1985 até dezembro de 1991, os armênios de Nagorno-Karabakh passaram a defender sua independência. O desmantelamento da ditadura comunista levou isso a acontecer de fato em 1991. A bagunça degenerou numa guerra em que morreram cerca de 17 mil pessoas de 1992 a 1994, enquanto Armênia e Azerbaijão se formavam como países independentes. As 15 ex-repúblicas da União Soviética se tornaram países emancipados politicamente, mas estão pagando caro ainda por manter as suas minorias estocadas em áreas
que no momento buscam a autonomia. No caso do Azerbaijão, que é um país muçulmano, a região de Nagorno-Karabakh, com maioria armênia cristã. No caso da Armênia, Nakhchivan, que é um enclave azeri muçulmano numa república cristã. O resultado foi um cessar-fogo precário com o governo de Nagorno-Karabakh autônomo na prática. No meio tempo, a velha rivalidade russo-turca se colocou. O genocídio armênio de 1915 colocou o governo de Yerevan automaticamente contrário ao de Ankara. Lembrando que Yerevan é a capital da Armênia e Ankara a capital da Turquia. Fala daquilo que se reputa ser o maior genocídio da história, em que os turcos teriam massacrado 55% da população armênia em sua expansão para o leste em 1915, que nega ter havido tal crime por parte dos otomanos. Enquanto de Baku, lembrando que Baku é a capital do Azerbaijão, buscou alinhar-se com seus colegas muçulmanos turcos. Em julho deste ano, as tensões voltaram a ficar altas, com mortes na região e ameaças bizarras. Os azeres disseram que poderiam bombardear a central nuclear de Mestamor, que fornece 1/3 da energia do país vizinho, enquanto relatos davam conta de que Yerevan poderia destruir a represa Mingatvir e inundar parte do Azerbaijão. Inclusive, nós fizemos no Jornal do Masa esta reportagem. Economicamente, Baku está muito à frente de Yerevan. Lembrando que Baku é banhado pelo Mar Cáspio, uma das áreas de maior produção de petróleo do planeta. É um centro de produção de óleo e gás e tem um pé na vida europeia. Até sediava um GP de Fórmula 1, não por acaso chamado de Grande Prêmio da Europa antes da pandemia. Se os conflitos escalarem para uma guerra aberta, estarão na linha de frente Vladimir Putin da Rússia e Erdogan da Turquia. Os dois líderes têm uma relação complexa que alterna parcerias de ocasião que dão certo na área energética, com quase desastres, como o momento em que as forças militares de ambos os presidentes estavam em lados opostos na guerra civil síria. Então, como o próprio Igor Gielo fala, é um acordo de conveniência, depende da situação. Por vezes a Turquia está a favor da Rússia, por vezes a Turquia está a favor dos Estados Unidos. Obviamente, esses interesses e a posição ao lado tanto da Armênia quanto do Azerbaijão levam a crer que turcos e russos trabalharão por um acordo de paz. Mas é notável que Putin tenha pedido comedimento após ser chamado ao telefone pelo premier armênio. Eles estão do mesmo lado. O problema é que a Turquia, mesmo sendo uma cliente militar de Moscou em sistemas antiaéreos sofisticados para ranger de dentes nos Estados Unidos, é um membro da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Na última escalada no Cáucaso, Putin respondeu com uma mobilização surpresa de 150 mil homens, um dos maiores exercícios de guerra após a queda da União Soviética. Neste fim de semana, acabaram as maiores manobras conjuntas do ano que tinham forças armênias, mas não azeres bem no Cáucaso. Os 80 mil soldados frescos de jogos de guerra ainda não foram para casa e podem ser um elemento de dissuasão para Moscou. Só que isso não foi suficiente na última vez. Inclusive, terminando essa segunda parte da reportagem, nós já sabemos que o confronto aumentou e o número de mortes também. Portanto, a probabilidade de um conflito mais sério está posto no xadrez geopolítico internacional. Mas é isso.
ficamos por aqui com mais essa edição do Jornal do Masa, desejando a vocês tudo de bom. Não deixem de nos acompanhar. Um forte abraço e fiquem bem.